Olá, meu nome é Diego Nunes, esse é o nosso devocional. Não se esquece aí de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, deixar o seu like, ativar o sininho para receber todas as notificações e compartilhar essa mensagem. Quero convidar você hoje a estudar comigo um assunto de extrema importância. Eu fiz uma pesquisa na internet e para que eu fizesse essa pesquisa, eu fiz a seguinte pergunta: qual é o mal desse século? E o resultado dessa pesquisa me deixou preocupado, porque no resultado da pesquisa deu isso aqui, ó. Acompanha comigo. Com efeito, a depressão começa a ser considerada como o mal do século XXI. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, esse mal pode ser caracterizado de forma descrita a seguir. É um transtorno mental frequente e estima-se que afeta mais de 264 milhões de pessoas no mundo. Então, diante do resultado dessa pesquisa, onde a depressão ela aparece como mal do século XXI e ela afeta mais de 264 milhões de pessoas no mundo, é um assunto a ser discutido, é um assunto a ser explorado, que nós possamos aqui, nesses dias de devocionais, falar um pouco mais sobre esse mal que tem afetado tanto a nossa sociedade. E é mais assustador quando eu fiz outra pesquisa perguntando qual mal do século XIX. E o mal do século XIX não era a depressão. O mal do século XIX era a tuberculose, doenças bacterianas. Ou seja, o que aconteceu para que esse mal migrasse de uma enfermidade física para uma enfermidade mental? Então, alguns fatores mudaram e levaram o ser humano a adoecer mentalmente, a ser afetado no seu psique, a ser afetado aí na sua forma de ver a vida, na sua forma de sentir, na sua forma de reagir. E para nos ajudar biblicamente nesse assunto, nós estudaremos aí a história de Neemias. Neemias, aquele que recebeu de Hanani, seu irmão, a notícia que as muralhas de Jerusalém estavam caídas, o povo estava em profunda tristeza, e aqui o Neemias iniciará uma ação para poder reconstruir as muralhas. E eu espero que nesses dias nós possamos fazer a mesma coisa, que nós possamos nesses dias reconstruir. Eu já vou colocar aqui, iniciar com esse pensamento. Não vamos olhar a depressão como o problema. Não vamos olhar a depressão como o problema a ser batido. Poxa, como que nós vamos vencer a depressão sem lutar contra a depressão? Lembre-se que Jerusalém, ela estava com as suas muralhas caídas e o seu povo estava ali em profunda tristeza, o povo estava desanimado, o povo estava praticamente entregue à sorte. E eu quero muito aqui nesse estudo usar essa muralha como algo de extrema importância para que a depressão ela seja vencida. As muralhas, elas representam para nós, nessa história que nós vamos iniciar, a proteção. A partir do momento que uma pessoa ela não está protegida, fica fácil dos inimigos entrarem e destruírem tudo. Então nós começamos a perceber que de um século para o outro, o ser humano passou a baixar a guarda. O ser humano passou a mentalmente ficar desprotegido. Então, por isso que tem essa tal de brincadeira ou meme que diz fulano da antiga Nutella, fulano da antiga raiz e o fulano agora atual é o fulano Nutella.
Olha, geração raiz, geração Nutella. De fato, a geração antiga, ela estava mais fortificada mentalmente. Nós temos agora uma geração que tem melhores condições alimentares, melhores condições de estudo, melhores condições de muitas coisas. E num tempo anterior, numa geração passada, nós tínhamos muita dificuldade, porque de fato os estudos, as informações, elas eram mais restritas. Porém, nós tínhamos uma muralha fortificada. Nós tínhamos uma mentalidade fortificada. E com o tempo isso foi caindo. Então, o que nós faremos nesse estudo é reconstruir as muralhas. Eu quero convidar você que tem a depressão, ou você que conhece alguém que tem depressão, para mergulhar conosco nesses próximos dias. Esse devocional, estou apenas fazendo aqui um convite, estou apenas fazendo aqui um chamado. Você está disposto a reconstruir as muralhas e de uma vez por todas criar, construir, levantar as muralhas para que os inimigos não entrem mais e tentam mais uma vez te derrubar. Porque eu estou falando aqui com pessoas que já levantaram e já caíram muitas vezes. Eu não estou falando de tropeço, eu estou falando de fundo de poço. Pessoas que mais de uma vez na vida visitaram o fundo do poço. Ou talvez eu possa estar falando com alguém que nesse exato momento está chegando ou já está localizado no fundo desse poço. Eu quero finalizar esse chamado com uma oração e eu peço que nesses dias o Senhor nos ajude. Talvez quem olha para você, quem olha para alguém que você conhece, é a mesma visão que Neemias teve ao chegar ali em Jerusalém e ver as muralhas caídas, as portas queimadas, o povo triste, um povo arrasado. E é necessário nós olharmos para isso e entendermos que Deus é poderoso para levantar um povo. Deus é poderoso para levantar uma nação. E não seria Deus poderoso para levantar você? E não seria Deus poderoso para reconstruir a vida de uma pessoa? Ele foi poderoso para usar Neemias para levantar um povo. E não seria ele poderoso para levantar você? É hora de você acreditar que esse fundo de poço te fez olhar para cima. E olhando para cima, você vai segurar nas mãos do Senhor. O Senhor vai segurar nas tuas mãos e Ele vai te ajudar a vencer tudo isso. Eu te convido a orar comigo. Feche os teus olhos, coloque o seu pensamento em Deus. Senhor, em nome de Jesus, teu Filho amado, nós estamos diante de Ti agora pedindo, Senhor, a Tua ajuda, pedindo a Tua direção. Senhor, o mal desse século, mais de 264 milhões de pessoas sofrendo com a depressão, pessoas desistindo da vida, mães desistindo de filhos, filhos desistindo do futuro, pais abandonando os lares, oh Pai, famílias inteiras sendo, meu Pai, arrasadas por um mal chamado depressão. Mas nós estaremos, meu Pai, aqui entendendo que a depressão ela precisa ser combatida não diretamente, mas é necessário voltar a levantar os muros. É necessário voltar a levantar a guarda, porque, meu Deus, como numa luta, Senhor, de boxe, aonde o oponente consegue acertar o rosto do outro, e o problema não é a dor que ele está sentindo nos olhos, mas o problema é que ele baixou a guarda.
E ao baixar a guarda, os golpes começam a ser certeiros, os golpes começam a ser fatais, para ele ir à lona e ser derrotado. Pai, pela guarda estar baixa, pelas muralhas estarem falhadas, caídas, arrasadas, muito tem feito, Pai, a depressão mal a muitas pessoas. A depressão, ela sempre tentou nos atingir, só que antes ela encontrava uma muralha intransponível, mas talvez hoje o que ela encontra é, meu Deus, uma passagem livre. Eu peço ao Senhor que desde já encha, Pai, o coração desta pessoa de esperança. Essa mãe que está orando comigo agora, esse pai, esta pessoa que está orando e dizendo: eu vou vencer a depressão. Esta pessoa que está, meu Deus, comigo agora, Pai, orando, está dizendo: vou ajudar o meu filho, vou ajudar o meu familiar, o meu amigo. Pai, que no nome de Jesus o Senhor nos dê, meu Pai, a graça, nos dê a bênção de chegar ao final desse estudo com muitas e muitas pessoas testemunhando, Pai, a ação do Senhor, de tirá-la, Pai, desse fundo de poço, de tirá-la, meu Pai, desse estado depressivo e trazê-la de volta, Pai, para a alegria, para o sorriso, para a bênção do Senhor, para uma vida, meu Pai, aonde o Senhor disse: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Pai, eu te agradeço, guarde a vida de todos, Pai. Me abençoe e que nesses dias o meu coração esteja aberto ao ouvir a tua voz e vir aqui, Senhor, dizer tudo aquilo que o Senhor tem tratado no individual comigo. É o que eu te peço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se você crê, diga amém e graças a Deus. Então, fique ligado, todas as vezes aí que subir uma notificação do YouTube nos próximos devocionais, com certeza estaremos falando sobre esse assunto. Deus te abençoe e uma ótima semana e até o próximo devocional.